A mensagem é dele, não é minha, né? O tema é o mesmo, ele quer falar conosco sobre isso, mas ele mudou totalmente o meu foco e eu dei graças a Deus porque está muito melhor do que antes. Mas você vai ter muita paciência comigo, tá bom? Porque foi no contexto de vir para cá que o Senhor foi me dando assim uma mensagem totalmente nova. A gente vai tremendo na base, falando, não, Deus, né? Eu tô tão segura naquela outra palavra, tá tão linda também. Mas é outro caminho, outra coisa que o Senhor quer falar conosco, mas que faz todo sentido com o que Deus vem falando comigo já durante o início desse mês. Desde o dia 1º de agosto, o Senhor foi falando comigo sobre o tempo, sobre mudança de tempo, e eu fui vendo mensagens e fui orando, querendo saber o que o Senhor queria, né, falar comigo individualmente, depois com a igreja, e eu confesso para vocês que o Senhor, Ele sabe, né, aquilo que de fato a gente precisa ouvir. E quando eu fui escrevendo ali rapidinho, só fazendo um rascunho, sem pesquisar tanta coisa, mas fazendo um rascunho daquilo que o Senhor estava falando no meu coração, eu me senti tão segura e tão feliz, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós, amém? Se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor tem cuidado de você. E se você também está aqui para ouvir essa palavra, é porque o Senhor te conhece por dentro. Sabe aquilo que tu está precisando ouvir. Então, seja uma palavra muito estruturada ou não, porque eu gosto de pegar aquela parte de estudar, né, de ir a fundo. Gosto muito de trazer coisas novas para vocês também, mas seja de uma maneira ou de outra. O que é bom é quando o Senhor fala conosco, não é? Então, que nessa noite toda a sabedoria humana fique para trás e que só o Espírito Santo apareça aqui. Você pode orar comigo? Vamos fechar os olhos? Senhor, obrigada por essa noite, Pai. Obrigada porque o Senhor nos conduziu até aqui. O Senhor sabe exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. Eu te louvo, Pai, nessa noite porque o Teu Espírito Santo não nos deixa, Senhor, sair daqui sem ouvir a Tua palavra. E essa, Pai, é a nossa oração diária, é a nossa oração também a cada culto, que o Senhor apareça, que a Tua voz apareça, que o Teu Espírito Santo conduza, porque nós, Pai, não esperamos de homens, nós não esperamos de pessoas, nós só queremos ouvir a Tua voz. Eu oro, Pai, para que nessa noite o Senhor repreenda todo espírito imundo que tem se levantado contra esse culto. Eu oro para que o Senhor fale conosco no íntimo, no mais profundo do nosso coração, que o Teu Espírito Santo não permita, Pai, que Satanás roube do nosso coração a semente da palavra que o Senhor já começou a semear, Pai, dentro de nós. Eu oro para que o Senhor envie os Teus anjos, os Teus arcanjos, querubins e serafins, para adorarem a Ti conosco nessa noite, para nos servirem também, Pai, para que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, ser servido de falar conosco, fica conosco nesse culto, passeia no nosso meio, nos toque, quebra, Pai, as correntes que nos prendem na nossa mente, no nosso intelecto. Nós queremos, Pai, que o Senhor acesse o mais profundo da nossa mente nessa noite e faça com que a Tua palavra fique cravada, Senhor, na nossa mente, nos nossos corações, que com clareza o Senhor possa falar conosco aqui, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então abra comigo a sua Bíblia em Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19. Já apareceu ali, então bora ler. Diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém? Glória a Deus. O Senhor falou comigo muito mais ainda no início dessa semana sobre um novo tempo.
mudanças de tempo, mudanças de estações. E aí, como essa palavra estações, né, foi uma palavra, um tema que o Senhor falou muito comigo no finalzinho do ano passado, eu até falei: Senhor, eu achei que, né, isso já tinha sido liquidado na nossa vida, que com essa mudança de prédio, coisas novas que aconteceram no início desse ano, essa palavra estações não ia mais fazer parte, né, esse tema do que a gente está vivendo. Eu mesmo queria outras coisas agora, que o Senhor concluísse, que botasse um ponto final, mas o Senhor foi me fazendo lembrar de que as estações, elas nunca são finitas, né? Elas são cíclicas. Então sempre haverá uma primavera, sempre haverá um verão, sempre haverá inverno também, outono, até que Jesus volte. Nós estaremos sujeitos às estações do ano, mas também aos ciclos da nossa vida, aos momentos em que nós estamos vivendo. E o Senhor me fez pensar nessa palavra e eu fiquei até assim, temendo, né? Porque eu prefiro até quando Deus me corrige do que quando o Senhor me faz algumas promessas boas, porque eu fico pensando, a gente sempre quer ouvir coisas boas do Senhor, né? Se deixar, nenhuma palavra ruim. A gente gosta da caixinha de promessas, porque eu posso pegar ali uma palavra e é só versículo bom. Já viram algum versículo que corrige a gente na caixinha de promessas? Não tem, é só coisa boa, que a porta vai abrir, que vai chegar. Então, se deixar, a gente quer fazer a Bíblia disso, não é? Tirar a parte das correções. Mas eu fico até mais tranquila quando Deus me corrige, porque se for por mim mesma, eu não quero ser corrigida. Então, quando o Senhor vem comigo com uma palavra de correção, eu tenho certeza que é Ele falando comigo, coisas que eu preciso melhorar, né, as dificuldades que irão chegar. É difícil demais ouvir? Mas eu tenho certeza que é o Senhor, porque por mim mesma não seria esse tipo de palavra. Mas quando o Senhor vem com palavra de bênção, né, de que Ele vai abrir, de que o tempo vai mudar e vai ser bom e tal, eu fico me autoanalisando muito. Será que isso é algo meu? Eu quero ouvir isso? Eu estou buscando isso? Ou de fato o Senhor está falando comigo a respeito disso? E com esse tema, um novo tempo, o Senhor me fazia pensar em coisas boas, mesmo que eu esteja vivendo coisas ruins, coisas difíceis. No fundo do meu coração, a mensagem era de ânimo e de esperança. Isso também me preocupa, porque eu sou, acho que, uma das pessoas mais positivas que eu conheço. O problema está assim, me sufocando, mas eu estou sempre esperançosa de que algo vai acontecer e vai dar certo, né? De que o Senhor vai intervir, de que a porta vai abrir. Eu sempre acredito no milagre, sempre, em qualquer situação. Mas quando o Senhor me falou, não, é de mim, algo bom vai acontecer, uma mudança de tempo, mas para coisas boas, eu comecei a analisar o contexto e eu falei, Senhor, mas não está tudo tão bem, né? Para que eu acredite que vai chegar um tempo bom. O contexto está meio difícil e às vezes você também está assim. Se a gente olhar as circunstâncias, elas não sustentam a nossa fé de que algo bom vai acontecer. Mas por experiência, eu também aprendi com o Senhor de que quando Ele está mexendo nas nossas bases, é porque coisas boas vêm por aí. Mas coisas boas não significa que será tudo confortável. Na maioria das vezes, é no desconforto que as coisas boas acontecem. Porque é ali que o Senhor vai nos moldando, nos mudando. E quando eu pensava sobre esse tema, vindo para cá, que eu falei para vocês, o Senhor mudou o contexto da mensagem, mas era exatamente o que Ele estava falando comigo. Deus me fazia pensar na história de Abraão. Então hoje nós vamos viajar um pouquinho pela vida desse homem de Deus para que a gente possa entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E eu sei que a história dele é uma das histórias mais conhecidas que existe, porque ele é o início de tudo, ele é o pai da fé. A Bíblia chama Abraão de o pai da fé. Então todo judeu, ele é descendente de Abraão, né? Assim como todo cristão é descendente de Abraão também, porque a palavra diz que em Jesus Cristo nós também somos descendência de Abraão, falando a respeito das promessas, das heranças que nós temos em Abraão. Mas quando Deus, na verdade, Ele fala com Abraão, Abraão não está num contexto bacana. Deus chama, né, Abraão para sair do meio da terra dele, do meio da parentela dele.
E não é fácil quando o Senhor nos chama dessa maneira. É melhor quando Deus nos chama, né, com a nossa casa toda, ou nos abençoa onde a gente está. Mas quando o Senhor está nos convidando para um tempo de mudanças, isso requer muita adaptação. E a gente não quer passar por isso, a gente não quer sair do conforto. A psicologia explica isso. A psicologia diz que o nosso cérebro evita o novo, porque a gente não conhece, é um terreno incerto demais. A gente prefere ficar onde a gente está, porque ali a gente já conhece. Até, pasmem, para sair de problemas que a gente está vivendo, a gente às vezes tem medo. A gente muitas vezes usa esses problemas como uma muleta, né, para que tenham dó da gente, para que a gente tenha sempre a mesma ladainha, motivo para reclamar, porque mudar o contexto é difícil demais, exige muito trabalho. A gente prefere viver um problema conhecido do que viver o novo, do que viver o desconhecido. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Porém, Abraão estava nesse contexto de ser chamado pelo Senhor. E é assim quando Deus nos chama também. A gente precisa entender que quando Deus nos chama, quando Ele se revela a nós, e nós respondemos sim ao chamado de Deus, isso inclui toda a nossa vida, tudo aquilo que nos pertence, tudo aquilo que a gente é. É como se a gente pegasse tudo, colocasse nas mãos de Deus e falasse: agora essa massinha aqui está na tua mão, o Senhor pode amassar, fazer de novo, fazer um vaso, quebrar. Só que é difícil viver. Mas é necessário viver. A gente também não quer ser quebrado e refeito, mas é necessário também. E aí Abraão, ele vem desse contexto, né? E sempre que Deus, ele nos coloca num novo tempo, e também um novo tempo para a humanidade, algumas coisas vão mudando à nossa volta, para não dizer tudo, né? Porque tudo vai mudando. Então, ou é o lugar onde eu estou, portas que se fecham, novas portas que se abrem, ou o Senhor vai mudando as pessoas que estão ao redor de mim, ou o Senhor muda a forma que eu fazia antes, Ele vem e me dá uma nova forma, uma nova maneira de fazer, né? Então Deus vai mudando tudo, pessoas, lugares, coisas, formas, a minha maneira de compreender, Ele vai restaurando e fazendo tudo novo. Então, para que a gente viva, primeiro essa palavra aqui de Isaías que a gente leu, a gente precisa entender que a gente não pode viver no passado. A gente não pode ter uma mente cristalizada, onde não, eu estou aqui, está tudo bem aqui, eu quero viver a minha vida inteira aqui, nesse emprego, desse jeito, nessa casa, eu quero fazer da mesma maneira, eu quero servir no mesmo lugar, eu quero tudo igual, tudo porque aí me dá segurança. A gente não pode ficar preso nessas coisas, por mais certo que deu, a gente não pode ficar preso nessas coisas. Primeira coisa que Deus fala para Abraão é: sai da tua terra. E o que o Senhor falou ao meu coração é que muitas pessoas que estão aqui nessa noite estão vivendo ou irão viver essa mudança de lugares. Talvez lugares que você nem imagina, lugares que você nem pediu, mas mudança de lugar vai vir, vai chegar na tua vida. E você precisa entender isso. O Senhor está te recolocando, ou vai te recolocar num novo lugar, para que você faça de uma nova maneira, para que você conheça também pessoas diferentes. Então é a primeira base onde Deus mexe ali com Abraão. É o lugar onde ele estava, onde estava muito confortável para ele. Deus começa a mexer ali. É difícil, não é? Quando a gente muda de emprego e a gente está lá há anos, ou quando a gente muda de casa. Eu e Edu, a gente muda de casa, acho que todo ano que a gente casou, a gente morou numa casa diferente, se eu não me engano. Eu gosto, porque eu gosto, aí eu compro coisa nova. Nossa, me anima, sabe, para comprar uma cortina nova, um tapete novo, porque a sala é diferente. O Edu já não gosta muito, porque sobra para ele a parte de montar as coisas, né? Por isso que eu não gosto de direitos iguais. Eu adoro privilégio. Amo privilégio, amo ser mulher. Então o Edu fica com a parte ruim, pega o peso. Eu digo onde eu quero, ele movimenta. Então eu gosto da parte boa, da parte de ser mulher. Mas até mudança de casa, mudança de hábitos, mudança de tudo, para a gente é difícil quando a gente está nesse lugar de mudança. E é o que algumas pessoas vão começar a viver, ou já estão vivendo. Por isso que fica
desconfortável para você. Por mais esperança que você tenha nisso que você está se colocando para fazer, é novo na tua mão. Mas sabe o que é bacana? É a gente estar no lugar da obediência. Por quê? É claro que a bênção está sobre Abraão, está sobre ele, mas a mudança de lugar faz parte da promessa de Deus para Abraão. Deus poderia abençoá-lo em qualquer lugar, mas Deus queria fazer algo novo. Aqui, né, na história de Abraão, começa ali especificamente o chamado no capítulo 12 de Gênesis. Mas no capítulo 1 a gente vai ver o que aconteceu com a construção no capítulo 1 não, perdão, no capítulo 11, a gente vai ver o que aconteceu com a construção da Torre de Babel. Aquela confusão, os povos pecando, ninguém queria saber de Deus, era um pós-dilúvio, então os homens queriam erguer o seu nome, não se relacionavam com o Senhor. Aí vem Deus, confunde ali a língua do povo, e aí não dá certo a construção da Torre de Babel. Aí nós começamos a ver a história de quem? De Terá, o pai de Abraão. E a palavra diz que ele sai da terra de Ur dos Caldeus e se propõe a ir à terra de Canaã. Então você veja que já é projeto de Deus, já é plano de Deus, mas aí o pai de Abraão fica no meio do caminho. Então depois de muito tempo, Deus ele está ali se relacionando de novo com as pessoas. Última pessoa que Deus tinha se relacionado dessa forma era com Noé. E aí depois vem a Torre de Babel, essa loucura, um monte de pecado, um monte de coisa. E aí chegamos em Abraão, quando Deus se revela para ele, se apresenta para ele de uma maneira que Abraão não tinha precedente. Porque Ur dos Caldeus, Abraão vinha dessa terra que era uma terra idólatra. Ele não se relacionava com Deus, não existia Israel, ninguém conhecia a Deus profundamente. Deus está escolhendo um homem, para que através desse homem ele formasse uma nação. Então Israel vem dos lombos de Abraão, da história de Abraão. Abraão não tinha parâmetro de quem era esse Deus, ele não conhecia Deus de fato. E aí ele começa então a se relacionar com Deus. Por isso Deus movimenta Abraão de lugar. A mudança de lugar fazia parte da promessa de Deus para Abraão. Ele não seria só o pai de nações. Deus também lhe promete uma terra, que é Canaã. E por isso Abraão ele é tirado desse lugar. Então quero falar para você que no teu chamado e no teu sim ao Senhor, muitas renúncias você vai ter que fazer. Muitas perdas você terá no meio do caminho. É impossível alguém que o Senhor chama, alguém que diz sim ao Senhor, a vida dele permanecer estagnada. Então não venha ficar preocupada ou preocupado. Pastor, a minha vida é cheia de altos e baixos. Uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou ali, outra hora eu estou fazendo uma coisa. Eu queria ficar ali quietinha, quietinho. Sem o Senhor mexer comigo, não dá. Deus vai fazendo isso, porque nessas mudanças, o Senhor vai fortalecendo a fé de Abraão. Então o Senhor vai fortalecendo a tua fé. Te tirando de um lugar onde você dependia de pessoas e te levando a um lugar onde você vai depender dEle. Nós precisamos entender que essas mudanças de lugares que o Senhor nos coloca, é porque Ele quer trabalhar a nossa dependência nele, dEle. A gente não pode ser alguém que confia em carros, em cavalos, em dinheiro, em coisas ou em pessoas. E eu estou falando aqui de uma época que quando o salmista escreve, uns confiam em carros e outros em cavalos, é porque era a máquina de guerra de antes. Cavalo, carros, era, né, o top das guerras. E aí o salmista está falando, a minha confiança não está nisso. A minha confiança está no Senhor. Então é nessas mudanças de lugares, nessas oscilações, nessas transições, que a nossa fé, que o nosso coração vai se apegando no Senhor. Se o Senhor não faz isso com você, você não cresce. Se o Senhor te deixa estagnada, você não vai chegar aonde o Senhor quer que você chegue. Então não se apegue a nada e nem a ninguém. Se apegue ao Senhor. E na obediência ao Senhor. Porque é obedecendo o Senhor que Ele vai aplanando os caminhos na tua frente. Aí a gente chega na etapa 2, no tópico 2. Quando Deus olha para Abraão e fala assim, também sai do meio da tua parentela. É ideal a gente
entender o contexto dessa fala do Senhor, porque o que estava acontecendo aqui, lembra que eu falei que o pai de Abraão saiu de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã? Mas o que acontece é que o pai de Abraão tinha mais um filho por nome de Arã, e esse filho morre e deixa um filho que é Ló. Então, esse homem, esse pai, agora avô de Ló, pai de Abraão, pega Abraão, Sara, pega Ló, que é o seu neto, sobrinho de Abraão, sai de Ur dos Caldeus com toda a sua casa, indo para Canaã. Mas ele para no meio do caminho. E ele fica ali num lugar muito tempo. A esse lugar, o pai de Abraão dá o nome de Padã Arã. O que significa isso, pastora? Significa alguém que para no meio do caminho por conta das suas dores, das suas perdas. Esse homem não conseguiu chegar na terra prometida, não conseguiu chegar em Canaã, porque ele parou no meio do caminho, porque emocionalmente ele não conseguiu lidar com o luto do seu filho. Ele não conseguiu conduzir toda a sua casa ao lugar da promessa do Senhor. E a gente não pode parar por causa das nossas dores. A gente não pode parar no meio do caminho. A gente não pode parar por conta de quem ficou para trás. Lembra que eu disse, quando o Senhor está nos colocando no novo tempo, a mudança de pessoas também faz parte desse novo tempo que o Senhor pode estar te levando a viver. Mas aí a gente quer carregar essas pessoas, ou conosco fisicamente, ou emocionalmente, como fez o pai de Abraão, como fez Terá. Ele deu o nome daquele lugar, o nome do seu filho, mostrando toda a sua dor. E ele parou ali no lugar da sua dor, no lugar do luto. E eu sei que talvez você esteja aqui nessa noite deixando muitas pessoas para trás. Pode ser que seja até pessoas que você fale, pastor, essa aliança eu não poderia quebrar, é até pecado. Eu sei que na mudança de vida de Jó, Deus não deu para Jó uma outra esposa. Deus deu para Jó tudo em dobro. Deu para Jó a mesma quantidade de filhos que ele perdeu, mas a esposa era a mesma. Mas existem momentos que até isso, gente, o Senhor muda. Quem aqui se lembra de Abigail, que a palavra diz que ela era uma mulher linda, inteligente, sábia, mas ela era casada com um homem tolo, Nabal. E aí Nabal fez tanta besteira na vida e chegou um momento que morreu, Deus levou Nabal. E aí Abigail se casa de novo e se casa com Davi. Estou falando que Deus vai matar o teu marido ou a tua mulher não, tá? Mas às vezes essas coisas acontecem. O Senhor muda tanto. Eu já passei por isso porque passei por um divórcio. E o luto nem sempre é um luto literal. São perdas na nossa vida que são significativas, de pessoas que estávamos apegadas. E às vezes o Senhor mexe até nessas bases. Eu sei, gente, por experiência própria, que o divórcio não faz bem para ninguém. Só Deus sabe o quanto eu sofri depois que eu entendi o que Satanás tinha feito na minha vida. Mas também agora, depois de tudo que eu vivi, eu estou falando não do que o Senhor acrescentou na minha vida, um novo casamento, meu filho, um chamado, um propósito. O Senhor foi me dando muito mais coisas, mas é que nesses 3 anos que eu passei sozinha, enquanto eu estava divorciada, foram os 3 anos onde eu conheci o Senhor de uma maneira que eu acho que eu não o conheceria, se não fosse nesse momento de dor. É impagável. São impagáveis os momentos que eu tive, as experiências que eu tive na presença do Senhor. Então o divórcio foi difícil demais na minha vida, mas chegou um momento que um dia eu estava orando e eu disse ao Senhor, Senhor, doeu muito, mas se eu precisasse passar tudo de novo para te conhecer como eu te conheço hoje, eu passaria e eu perderia quem quer que fosse na minha vida para te conhecer como eu te conheço hoje. Sabe quando Jó, lá no capítulo 41, se não me engano, ele fala assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Foi o que eu falei para o Senhor no final de tudo isso. É bom, não é? É errado? É errado. Mas já que eu estava vivendo uma coisa horrível, eu fiz dessa coisa horrível, do meu deserto, o meu lugar secreto com o Senhor. O divórcio não me parou no meio do caminho. E eu falava para o Senhor, Senhor, eu posso perder quem quer que for, mas eu só não posso te perder.
Então, não sei, talvez você esteja exatamente assim, talvez seja um divórcio que você esteja passando e você esteja, pastora, mas isso não é de Deus, não é de Deus mesmo, divórcio nenhum é do Senhor. Mas faz desse teu momento difícil um lugar de intimidade com o Senhor. Faça de cada deserto, de cada perda que você passar, um momento de bênção, um lugar de encontro com Deus. Deixa Ele aperfeiçoando o teu caráter, deixa Ele trabalhando a tua dependência dEle, a tua fé nele, deixa Ele te mostrar que Ele basta, que Ele é suficiente. É muito bom casar, é muito bom ter filho, é muito bom ter uma família, mas o Senhor se sobrepõe a qualquer pessoa que você tenha perdido na tua vida. Ele é suficiente e Ele nos basta. Tudo que é abalável pode ser abalado na nossa vida, menos a presença do Senhor. Menos você estar de mãos dadas com Ele, menos a tua aliança com Ele. Pessoas podem até ficar para trás, seja de que maneira for, mas o Senhor não pode ficar para trás. Aí o que acontece com Abraão, quando o pai dele morre lá em Padã Arã, no lugar da dor dele? Abraão permanece ali. E é nesse lugar que Deus se apresenta para Abraão e fala: sai daí, Abraão, sai dessa terra, deixa todo mundo aí e vem para um lugar que eu vou te mostrar. Deixa todo mundo para trás. Abraão também não consegue, e ele leva Ló junto com ele. Por que ele leva Ló? Ele estava ali, se sentindo responsável agora pelo seu sobrinho. O seu sobrinho que perdeu o pai, depois perdeu o avô. Agora Abraão leva junto com ele, mas não era para levar. A ordem de Deus é clara e específica. Depois a gente vê que lá na frente deu errado. Eles tiveram que se separar, porque os dois cresceram muito. Os servos um do outro estavam brigando por um lugar de pasto para as ovelhas comerem. E eles precisaram se separar. Quem ficou para trás, o Senhor cuida. Não é que quem você deixou para trás, quem você precisou dizer não, quem você precisou falar tchau, não é que a pessoa que ficou para trás, o Senhor vai abandoná-la. O Senhor cuida, mas é que a gente tem mania de ficar xeretando o que Deus está fazendo. Deus não precisa de supervisão. Deixa, Ele cuida das pessoas que são da tua família. Às vezes não é no contexto ruim que você precisa deixar as pessoas para trás. Quando eu vim para Sumaré, por exemplo, eu precisei deixar minha mãe, minhas irmãs, minhas amigas. Eu vim para Sumaré com meu filho tinha 10 meses. Eu me lembro dos primeiros cultos em Lagoinha. O Noah estava começando a andar e ele ficava se arrastando no chão. E eu ficava preocupada, só o Edu pregava mais, eu não conseguia pregar porque eu ficava cuidando do Noah, né? No momento de apelo, quantas vezes ele não ia com ninguém, eu orava pelas pessoas com Noah no colo, mas a gente precisa atender o chamado do Senhor. Todo o meu ciclo social, toda a minha rede de apoio para me ajudar com meu filho ficou em Campinas, era lá a minha vida. Às vezes o Senhor nos muda de lugar, nos muda de pessoas, exatamente para que a gente possa entender que é um novo tempo que a gente está vivendo. É desconfortável, mas a gente tem que deixar para trás. A gente precisa deixar para trás muitas vezes a nossa mãe para a gente sair de um lugar de filha e de dependência emocional, ou de um lugar de filho e de ser cuidado, de ser mimado e entender que a vida é diferente. A gente precisa às vezes mudar ciclos de amigo que você, não, cresci junto, confiava. Deus está te levando a novas pessoas, a conhecer novas pessoas, a desenvolver essas amizades, e o Senhor vai nos mudando, porque é um novo tempo. É desconfortável, como eu falei, mas é para o nosso bem. O que estava acontecendo com Abraão? Ele estava crescendo, ele estava expandindo em relacionamento com Deus, mas também socialmente. Janelas de oportunidades começaram a se abrir para Abraão por conta disso. E é o que vai acontecer comigo e com você nesse novo tempo que estamos vivendo ou que vamos viver. O Senhor falava comigo sobre pessoas que vão viver esse tipo de janelas de oportunidades, de bênçãos que chegarão, de momentos bons que você estava esperando, orando, mas foi no desconforto que essas coisas chegaram na tua vida. O Senhor precisou ensinar
encerrar ciclos, fechar portas e mudar pessoas ao teu redor, para que essas janelas de oportunidade chegassem para você, porque é o que Ele tem para a tua vida. E aí, se você fica parado ali, você não vive o novo, você não expande e você não cresce. O que começou a acontecer com Abraão? Ele já tinha bens, mas ele se tornou muito mais importante. Abraão lutou guerras no nome do Senhor, para livrar pessoas, para recuperar pessoas que outros 5 reis tinham roubado. Ele teve contato com Melquisedeque, que era ali o sumo sacerdote, né, de acordo com a linhagem divina e não com a linhagem levítica. Pagou dízimos para Melquisedeque, foi abençoado por Melquisedeque, estava crescendo. As pessoas olhavam para Abraão e o chamavam de o príncipe abençoado pelo Senhor. Sabe quando Sarai morre? Sarai não, já era Sara, a esposa de Abraão. Ele quer sepultá-la e ele não tinha lugar para sepultá-la, porque ele era um peregrino naquela terra que o Senhor havia prometido. E ele fala para os donos da terra assim: minha esposa faleceu, eu quero sepultá-la e eu quero adquirir terra de vocês. As pessoas olham para Abraão e falam: não, você é um príncipe do Senhor, pega o que você quiser pegar. E Abraão fala: não, fala para mim o valor que eu vou pagar. Abraão não roubou a terra dos cananeus, Abraão comprou. E os hititas pesaram o preço que era do campo, da capela. É uma capela, uma caverna, gente, capela não. Caverna lá na terra de Hebrom. Lá foi onde Abraão sepultou Sara. É interessante a gente começar a pensar que um homem que herdou promessas do Senhor, que recebeu direção do Senhor, de que ele teria aquela terra por herança, ele estava comprando aquela terra. Então, quando os filhos de Israel retornam para pegar a terra de volta, para pegar Canaã de volta, eles não estavam pegando o que não era deles, eles estavam pegando aquilo que era deles por direito. Abraão foi comprando terras, expandindo seu território, tendo muito mais servos, muito mais ovelhas e sendo bendito, sendo abençoado pelo Senhor aonde ele ia. Por quê? Porque ele escolheu entender que ele estava vivendo um novo tempo, um tempo de expansão, um tempo de mudança. William, essa palavra não é para você. Entendedores entenderão. Oh, Senhor, não quero não pregar mais isso. Mas é o que o Senhor tem nas nossas vidas. Um tempo de mudança, um tempo de expansão, um tempo onde Ele vai nos levar a crescer muito mais, um tempo onde Ele vai nos levar a adquirir muito mais, um tempo onde o nosso nome irá mais longe, não para a nossa glória, mas pessoas olhavam para Abraão, viam que Abraão estava vivendo e via que o Abraão era abençoado pelo Senhor. Abraão virou um peregrino em terra estrangeira, mas era a terra da promessa para ele. Por enquanto ainda era estrangeira, mas um dia se tornaria a terra dele. Enquanto a gente está nesse momento, sabe, de viver aquilo que o Senhor tem para nós, parece que nunca vai acontecer. A gente vai sondando as terras, aquilo que um dia o Senhor falou que nós seríamos, que nós viveríamos, pesquisando para saber como é que é, quando acontecer na minha vida, quando eu viver isso que o Senhor me prometeu, quando chegar o tempo, parece que nunca chega, mas chegará o tempo. De coisas muito maiores na minha vida e na sua vida, porque o que o Senhor falou ao meu coração é de um tempo onde tudo aquilo que a gente semeou com lágrimas, a gente colherá com alegria. Nós receberemos o resultado daquilo que semeamos, que cremos, que viemos buscar. A palavra diz que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Porém, tudo que estava acontecendo com Abraão aqui era um tempo de preparação. Porque não era
o ápice da promessa, não era o ápice daquilo que o Senhor tinha para ele, era só um tempo de preparação, mudança de terra, mudança de pessoas, ciclos que estavam se encerrando, porque a grande promessa do Senhor para Abraão era: eu te farei pai de nações, eu te darei um filho. Quem sabe, vamos pensar aqui com os nossos botões, Abraão carregou Ló consigo, porque ele já era avançado em idade, Sara também, ela era estéril, ele estava ali com um sobrinho dele, quem sabe, era através de Ló que Deus cumpriria essas promessas, mas não, a promessa de Deus para Abraão, era que dele e de Sara, ele daria um filho, e nesse filho o Senhor cumpriria as promessas que tinha feito para Abraão. Eu sei que pode ser que você nessa noite fique se lembrando dos teus sonhos, das promessas do Senhor, dos seus desejos, daquilo que você gostaria de viver, e talvez você até pense: pastora, eu acho que não é possível. Quantas vezes eu ficava pensando assim com os meus botões: Senhor, eu tenho tal sonho, tal vontade, recebia tal profecia, recebia palavras, e eu olhava e parecia tão impossível. Muitas vezes eu me contentei com Ismael. E às vezes a gente se contenta com Ismael. Mas não, o Senhor tem Isaac para nós. Vai acontecer como o Senhor nos disse que aconteceria. Exatamente como Ele nos disse que aconteceria. Muitas vezes o Senhor, Ele vai adiantando para a gente o tempo. Ele vai nos falando de coisas que Ele fará. Mas a gente simplesmente pode acreditar que isso não é mais possível. Quem se lembra aqui do que aconteceu com José? José, quando ele vai revelar os sonhos de Faraó, o Senhor fala com ele sobre um período de 7 anos, que seria de 7 anos de vacas gordas, e depois 7 anos de vacas magras, que seriam o quê? 7 anos de bonança, e depois 7 anos de miséria, onde os alimentos seriam escassos, onde a terra não produziria, onde a semente não brotaria. E aí, José, ele dá um conselho para Faraó: vamos administrar o tempo das 7 vacas gordas. E é um desafio para nós no tempo da preparação, saber administrar esse tempo bom, porque ele pode nos iludir. Eclesiastes diz que existe tempo para todas as coisas. Existe tempo de sorrir, mas existe também o tempo de chorar. Acontece que no tempo do riso a gente pode se iludir, achar que ele dura para sempre e não nos prepararmos para vivermos os momentos difíceis, o tempo do choro. Mas no momento do riso, no momento em que está tudo bem com você, você precisa entender e saber administrar esse tempo. Porque também você não pode se desesperar quando chegar os tempos de dificuldade. Eles também passarão. Mas se você se desesperar, se você não estiver preparado para viver os momentos conturbados, você pode deixar de viver as promessas, ou pode atrasar um pouco para viver aquilo que o Senhor tem na tua vida. É um grande desafio que eu e você temos nas mãos, saber administrar o tempo que vivemos. Nós somos criaturas no tempo, nós vivemos no tempo, então nós precisamos saber como responder às estações da vida de acordo como elas se apresentam para nós. Se você está aqui nessa noite, é tempo de dificuldade que você está passando, calma, vai passar, não desespera. Mas se é tempo de alegria que você está passando, não se iluda com o momento do riso, vai administrando esse tempo. Não deixa de orar, não deixa de buscar. Às vezes a gente só quer orar no momento da dor. E aí chega o aperto, a gente está em descrédito. A gente não tem ali momento com Deus, a nossa fé estremece, o nosso coração estremece. Porque no momento da alegria a gente não buscava, a gente não lia a palavra, a gente vivia de uma maneira desregrada. A gente precisa saber como administrar esse tempo. Era o que estava acontecendo com Abraão. Era o tempo da espera, da grande promessa, que era o filho que ele receberia do Senhor. E por não saber como administrar esse tempo, Abraão cometeu erros. E foi assim que Isaac veio. E Abraão estava ali contente com Isaac. Quem sabe ele queria também que Deus cumprisse essas promessas em Ismael, perdão. Vou confundindo todos os nomes, né, gente? Não é só o de vocês não, que vocês viram, né?
Mas vocês estão entendendo a palavra, amém? É Ismael. Quem sabe ele também queria que Deus cumprisse em Ismael. Mas o Senhor, Ele não é homem para mentir. Acontece exatamente como o Senhor prometeu para Abraão. E chega o tempo em que chega o momento de Sara engravidar de Isaac. Seja o momento em que chega a grande promessa de Abraão, onde ele entende que o Deus que falou é Deus para cumprir. Eu sei que o Senhor vai mexendo no nosso coração de uma maneira tão grande, quando nós estamos no momento da espera, quando nós estamos só com uma promessa, mas não está palpável, a gente ainda não consegue tocar, a gente ainda não consegue viver. Eu sei que a nossa fé ela fica instável, eu sei que a gente se sente meio deslocado, afinal de contas, a gente está em adaptação, a gente está em preparação, não estamos ali para viver, mas se o Senhor adianta essas promessas na nossa vida, no momento em que eu e você não estamos preparados para viver, a gente pode colocar tudo a perder. O que Deus estava fazendo com Abraão, como eu já disse para vocês, trabalhando a fé dele, trabalhando o coração dele para o tempo que estava chegando. Quando Isaac chega, Abraão está pronto. E como eu e você sabemos que Abraão está pronto? Porque no momento da prova, onde Deus pede para Abraão esse filho que deu para ele, o filho da promessa, Abraão não pensa duas vezes em entregar para o Senhor. Porque se o Senhor nos deu, quando era impossível, Ele pode fazer de novo. O escritor aos Hebreus diz que Abraão não titubeou, entregou Isaac no altar quando o Senhor o pediu, porque ele acreditava que mesmo das pedras o Senhor poderia suscitar descendência para ele. É assim que o Senhor nos vai preparando para um novo tempo. Então, se está desconfortável para você, bem-vindo ao clube. É porque um novo tempo se aproxima. E é um tempo de crescimento para nós. É um tempo de janelas de oportunidade. É um tempo de novas pessoas. É um tempo de novos lugares. Mas é um tempo de expansão e de crescimento. É um tempo onde as sementes que você lançou vai germinar. E Abraão retorna ao lugar, porque Abraão foi passeando, foi para o Egito, depois conhece Abimeleque, ele vai sendo preparado assim, mas aí ele retorna ao lugar onde tudo começou, ao lugar da promessa do Senhor, quando é o tempo dele retornar. Nós precisamos entender esses ciclos. Eu quero que você se coloque em pé comigo. O texto que lemos diz: até no deserto eu abrirei um caminho, e rios no ermo. Porque quando chega o tempo do Senhor cumprir essas promessas na nossa vida, Ele transforma qualquer cenário de impossibilidade. Qualquer deserto é capaz de florescer, é capaz de rios fluírem, é capaz de água viva descer, porque chegou o tempo da visitação do Senhor. Esses versículos em Isaías fazem exatamente parte desse tipo de contexto, onde o povo recebia palavra do Senhor sobre o cativeiro na Babilônia. Mas o Senhor lembrava ao povo, em Isaías 43, que o Senhor era o resgatador de Israel. E que também chegaria o tempo do resgate dessas pessoas. Também chegaria o tempo deles viverem livremente longe do cativeiro babilônico. E tudo aquilo que era impossível para que isso acontecesse, o Senhor garante para o povo: eu abrirei caminho no deserto. Eu é que farei vocês chegarem lá. Eu é que mudarei o tempo. Eu é que farei chegar essa nova estação na vida de vocês. Eu quero que nessa noite, junto comigo, não sei o que vocês vão cantar. Sai da tua tenda? Não? É? Essa mesmo. Então eu não sei nessa noite como é que está o teu coração. Nós vamos orar juntos. Mas eu quero, queridos, não pela minha voz, pela minha palavra, pelas minhas próprias forças. Eu quero liberar para vocês as palavras que o Senhor falou comigo.
sobre esse novo tempo que está para chegar ou que você já foi inserido, sobre esses desconfortos que você vem passando e sobre as impossibilidades que estão diante de você, para que você receba a totalidade da promessa que o Senhor tem te feito, para que o teu Isaac chegue, para que aconteça um milagre, para que os caminhos sejam abertos, para que no deserto as águas fluam. É só o Senhor que pode fazer, e isso significa milagre. Eu estou falando sobre milagre. Eu estou falando aqui sobre momentos onde você tem vivido que o que você tem esperado do Senhor são milagres, é o socorro do Senhor, é o Senhor abrindo, quebrando cadeias, fazendo aquilo que você não consegue fazer, para que esse novo tempo chegue na tua vida. Um tempo que o Senhor falou comigo, eram finanças escassas, agora não serão mais finanças escassas. Era um filho que não vinha, agora filhos virão. Eram lugares que você precisava ocupar e estava travado, esses lugares serão destravados. Eram palavras que você precisava e a palavra não vinha, essas palavras virão. Era oportunidade que você não tinha e precisava que chegasse na sua vida, essa oportunidade vai se apresentar para você. Esse é o novo tempo onde o Senhor está nos inserindo para nos expandir. Uma estação que muda, uma nova estação que chega, mas um tempo de expansão. Um tempo onde você com certeza, como diz o início dessa música que iremos cantar, o Senhor te está pegando pela mão agora, te levando para fora dos seus limites e te mostrando sim as estrelas no céu e falando para mim, para você nessa noite: conta essas estrelas se você pode contar. Porque assim será a bênção que nós iremos viver. Assim serão as promessas que irão se derramar sobre nós. Não porque eu estou dizendo e nem para te comover emocionalmente, mas porque o Senhor, quando Ele fala, Ele cumpre. E não é coisa pequena que o Senhor nos fala, porque aquilo que é pequeno tu pode fazer. Aquilo que é possível você fazer, tu não precisa que Deus faça para você. Mas se é do Senhor que você depende, se é só o Senhor que pode fazer o que você precisa, eu quero orar com você nessa noite, mas antes vamos cantar essa canção.